Como vai, meus queridos inscritos? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou muito bem, como sempre. Voltei para mais uma leitura aqui no nosso canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Eros e você está no canal A Memória das Árvores. Se você não é inscrito, eu peço que você já se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas leituras. Compartilha com quem você sentir, com quem você acha que deve. Certo? Pegue somente aquilo que ressoar. Se nada do que eu disser ressoar com você, basta você ignorar, né, relevar as coisas que eu digo. Tá certo, pessoal? Vamos lá, não vou direcionar para nenhum signo. Se esse vídeo chegou para você, é porque era para ser para você ou para alguém que você acha que deve ouvir essa mensagem. Vou abrir para vocês com o Animal Spirit. Lembrem-se de me seguir no Instagram que tá aqui embaixo, @eros.miliari com um N só, um L só. Boa sorte, vamos ver o que nós temos para o dia de hoje. Algumas pessoas me perguntaram sobre signo. Eu acho a leitura de signo muito cansativa, ter que gravar 12 vídeos por semana, acabam sendo 48 vídeos por mês, e eu não tenho muito tempo, por conta do trabalho, da faculdade, etc. Então, eu não sei como vai ser. Eu pretendo gravar leituras de signos, talvez, uma vez por mês, né? Leituras mensais para o próximo mês, mas eu não sei, tá? Não posso prometer. Se não, eu posso fazer alguma coisa mais curta, não necessariamente uma leitura completa, algo mais direcionado para os signos de uma forma curta em vídeo ou na aba da comunidade aqui do canal. Certo? Então vamos lá. O que nós temos? Uma energia para as pessoas que vão se conectar com essa mensagem, pessoas que vão clicar nesse vídeo, que clicaram no vídeo. O vagalume me dá. Aqui eu tenho alguém que está lidando com alguma coisa rara. Ou você é um tipo de pessoa rara. Você está lidando com uma situação, ou você é alguém que é algo que que está em falta. Tem uma coisa de raridade aqui, de algo que entra em extinção, que não se encontra de uma forma fácil. Está lidando com uma situação que antes, no passado, era algo que talvez era muito acessível, onde você tinha muito acesso, ou talvez você tenha entrado em um momento da sua vida onde você não permite mais que as pessoas tenham tanto acesso à sua pessoa, já não tem um acesso tão fácil, já não é tão acessível. Eu sinto que a gente está lidando com uma energia de algo que não é tão acessível. E isso, de certa forma, ilumina vocês. É como se vocês sentissem: quanto menos acessível eu fico, mais eu brilho. Quanto menos acessível eu fico, mais sucesso eu tenho naquilo que eu estou buscando. Porque a energia do vagalume, ela não é uma carta que fala exatamente disso, sobre raridade, mas quando pulou, me veio na cabeça algo que eu vi há uns 2 ou 3 dias atrás na minha rede social, que parece que nós, da geração Z, fomos a última geração que viu vagalumes, que teve acesso a vagalumes, porque é uma coisa que já não se vê mais hoje em dia, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Antigamente a gente via bastante vagalume. Era comum a gente encontrar vagalumes indo para chácara, indo para sítio de avô, de avó, e hoje a gente não tem mais isso. Por entrar em extinção, porque estão diminuindo, né, a população de vagalumes. Então eu tenho essa sensação de algo raro. Vocês estão lidando com alguma coisa que é rara, que é de difícil acesso ou que não se encontra em qualquer lugar. Ou vocês estão se tornando essa pessoa de difícil acesso. As pessoas não conseguem mais acessar você com a facilidade que acessavam antes. Que mais? Mais uma energia, por favor. Vou aceitar o castor.
Mais uma energia de terra com o castor. E a borboleta. Fundo do deck, temos o carneiro, a fênix e o cervo. Tem alguma coisa aqui que envolve mudança, que envolve transformação. E trabalho duro. Aqui, sabe o trabalho de formiguinha? De você ter que ir fazendo pouquinho a pouquinho, de você ir construindo, tijolinho por tijolinho, tem algo aqui nesse sentido. E esse trabalho que você está fazendo, essa situação que você está lidando, como eu falei, de ser algo raro, alguma coisa que não se encontra em qualquer lugar, é algo que vocês colocam um preço muito grande, um preço não, um valor, que tem diferença entre preço e valor. É algo que é muito valioso para você, para as pessoas para as pessoas envolvidas nisso, para as pessoas que você está construindo isso, isso vai ter um valor muito grande. Eu sinto que é algo que ou vai transformar a sua vida, ou tem transformado a sua vida, e de certa forma, diretamente ou indiretamente, isso impacta a vida de outras pessoas. Tem uma coisa de cooperação aqui. De uma mão lavando a outra. Vamos entender melhor isso. Eu vou abrir com um baralho cigano. Aqui eu estou usando Arte Nouveau Lenormand. Alguma coisa também que envolve ONGs, pode ser. Não sei se é a construção de uma ONG. Construção que eu digo no sentido de construir fisicamente mesmo. Um lugar que eu construo fisicamente. Que tem como propósito ajudar outras pessoas. Não sei se é um centro religioso, se é um centro de cura. Porque isso é uma coisa rara, né? Tá ficando raro isso hoje em dia. Pessoas que querem ajudar o outro de forma singela. Ajudar o outro de forma o que você não espera nada em troca. Abnegação é a palavra que vem aqui nessa leitura. Certo, o que que é? Sobre o que nós estamos falando? O que é essa situação? Sobre o que é essa situação, por favor? Obrigado. A lua. O homem. Mais. Uma última, por favor. O cavaleiro. Fundo do deck, nós temos os livros, as estrelas, o caixão, a âncora. Eu não gosto muito de falar sobre entidades nas minhas leituras de tarô, porque essa não é a minha linha de espiritual, minha linha de pensamento, porque eu não tenho religião. Mas eu já passei por muitas religiões. E aqui, olhando para essas cartas, eu sinto como se isso fosse algo que está sendo intuído em vocês, para a maioria de vocês, pelo menos uns 80% das pessoas que estão assistindo, pela linha da esquerda. Tá? Se você segue Umbanda, se você segue Candomblé, religiões de matriz africana que trabalham com essas entidades,
Eu acho que isso é algo que está muito conectado, que tem um direcionamento, a mentoria disso tem a ver com a linha da esquerda, e principalmente Exu, porque aqui a energia é mais masculina por conta da carta do homem. Então eu sinto isso sendo trabalhado em você. Aquilo que tem de melhor em você está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado. Eu acho que isso aqui é um processo mediúnico, é uma coisa de desenvolvimento mediúnico, é sobre isso que nós estamos falando. Porque eu falei sobre uma mão lavando a outra, eu falei sobre transformação, eu falei sobre raridade. E sobre luz interior, que guia, que mostra caminhos, que mostra direcionamento para outras pessoas. Então, acho que aqui a gente tem alguém, é a maioria de vocês, tendo uma mediunidade desenvolvida, tete a tete com um Exu, aqui com essas 3 cartas. Para outros, nós podemos estar falando sobre também uma mentoria de ordem espiritual, e por um espírito também com uma energia mais masculina. E é como se ele estivesse mostrando caminhos. Existe uma ordem aqui de movimento físico. Como se ele estivesse pedindo para você, fulano, fulana, é hora de ir em frente, é hora de se movimentar. Para outras pessoas, isso aqui também pode ser um convite para um retorno. Alguém que fugiu, uma ovelha perdida, que desistiu, que largou tudo, que jogou tudo pro alto. Talvez por decepções com religiões, talvez por decepção com a vida. E agora como se você estivesse sendo convidado a retornar. Isso deve acontecer. Tem algum mover aqui para acontecer envolvendo esse projeto, envolvendo essa mediunidade, envolvendo esse desenvolvimento, que aqui é um direcionamento, é uma amostra de caminho. Isso deve acontecer dentro dos próximos 28 dias, ou agora no dia 28 desse mês. Eu não sei em que mês você está assistindo, mas agora no dia 28. Ou você recebeu alguma revelação no último dia 28. Vou abrir com o tarô pra gente destrinchar mais. Mas é isso, eu sinto você sendo usada para mostrar caminhos. O que mais nós temos? Dois de paus. O carro. A morte. Sete de ouros. Quatro de copas. Fundo do deck. Temos a torre. Temos um 6 de espadas. Temos um 10 de paus. 7 de copas. As de paus. Me dá mais uma pra esse... Eu falei 2 de paus, né? Tava errado, é um 5. 5 de paus. Me dá mais uma pra esse 5 de paus, só pra eu entender direito. Me explica esse 5 de paus. Cinco de espadas. Tem uma energia de teste.
O 5 é um número um pouco complicado no tarô, porque é um número de desafio. Me dá mais uma. E um rei de espadas. Ou você passou, ou você vai passar por um teste, e é algo aqui de que vai ser difícil para você, principalmente no sentido psíquico da palavra. E não é teste no sentido de concurso, no sentido de competição, não é isso. Mas é mais como pensa numa bailarina, né, ela não, uma bailarina não, pensa numa ginasta. Essas ginastas que a gente vê na televisão, de ginástica artística, etcétera, elas são muito flexíveis. E para você desenvolver flexibilidade, você precisa, né, fazer um treinamento ali, fazer todo um alongamento para desenvolver essa flexibilidade, e é um treinamento, é um desenvolvimento que é muito dolorido, né, que elas abrem tem aquelas aberturas, tem a parte da coluna, que elas são contorcionistas, né, na verdade. E para elas chegarem a fazer esses movimentos, avançados, elas precisam passar por um treinamento que é muito dolorido. E eu sinto como se você estivesse no meio desse processo, desse treinamento. E dói agora, né, quando você está no meio do treinamento, você vai dormir eu peguei esse exemplo da ginástica artística, porque eu já fiz, eu já fui ginasta. E eu lembro de dormir, às vezes, quando eu tinha 13, 14 anos, e eu senti dores nas costas, eu senti dores nas juntas, das pernas, e mas passado um tempo, isso já não doía mais, era uma coisa natural para mim, eu consegui fazer os movimentos sem nem precisar estar aquecido, que não é o certo, não é recomendado. Mas eu sinto uma coisa de calejamento aqui para vocês, como se vocês fossem passar por uma situação que ela vai doer ou ela está doendo, mas que essa dor ela vai virar, não é que você não vai mais ter dor, mas você vai se acostumar com essa dor, a ponto de você conseguir viver de uma forma automática, dentro dessa situação. E não é uma leitura romântica essa, é uma leitura bonita, mas eu acho que ela tá trazendo aqui o lado difícil da mediunidade. Eu acho que é como se ele estivesse dizendo: esteja ciente, eu acho que você está ciente, do que você está fazendo, da onde você está entrando, porque talvez você entre em uma situação que não é que você não vai conseguir sair depois, mas que para sair vai ser tão dolorido quanto entrar, né? Ser médium, eu já passei por algumas religiões, e eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa, é uma tarefa, assim, muito bonita, de auxílio ao próximo, de ajuda ao próximo, mas é difícil, é complicado, é dolorido, porque você recebe muito, né, são muitas pessoas, é todo mundo ali despejando os problemas em cima de você, hã, e para você lidar com isso é complicado. Tinha uma amiga minha que ela falava: "O médium precisa de um médium", né, tem um médium que é o médium do médium. Hã, porque você vai precisar saber filtrar. Eu acho que esse teste aqui, que vocês estão passando ou que vão passar, tem muito a ver com isso. Vai trabalhar em vocês essa a habilidade de conseguir filtrar, de conseguir de eu conseguir ouvir, de eu conseguir receber isso que eu preciso receber, mas eu não posso guardar pra mim. Preciso deixar que isso vá embora, porque se eu guardo pra mim eu morro, né, não no sentido figurado, mas no sentido mental, no sentido espiritual da palavra. E melhor do que filtrar, né, do que deixar ir, é transformar isso em algo bom. É usar essa energia que vai vir até mim, essa energia que é pesada, essa energia que é doída, que vai chegar até mim e eu transfigurar isso em alguma coisa boa. As pessoas vão chegar até você, elas não podem sair da mesma forma que elas entraram, né? Se não for para fazer a diferença, é melhor você não fazer.
O que é esse 4 de copas? Então, eu sinto que eu tô falando com pessoas aqui que vão trabalhar com a espiritualidade, com tarô ou como médium de incorporação em um terreiro. Na área das terapias holísticas também, ou se você até é psicólogo, não precisa ir pro lado mais espiritual da palavra, porque o psicólogo ele também é, de certa forma, um médium, né? Ele tá ali ouvindo, ele tem que ter o dom da oratória, ele tem que ter o dom do ouvir para direcionar a pessoa pelo melhor caminho. Me dá o 4 de copas, por favor. O sol. Esse 4 de copas, ele tem uma energia de indiferença, né, em alguns tarôs esqueci a palavra agora. Conservatório é que fala? Não é conservatório. Conservadores. Em alguns tarôs mais conservadores. Mas nesse tarô aqui, no tarô cósmico, ele tem uma energia de neutralidade, mais no sentido de paz do que no sentido de alguém que não se importa. Então é como se você fosse trazer para essa pessoa uma transformação que a leva para um lugar de paz. Isso, de certa forma, traz para vocês também uma energia neutra do 4 de copas, de não sentir mais dor. Eu acho que é isso. O neutro não é de não sentir nada, mas é no sentido de não sentir mais dor. De não doer. É como se você fosse usado pela espiritualidade para sanar a dor de alguém. Eu não acho que esse vídeo vá ter tantas visualizações, porque eu acho que eu tô falando com um grupo muito seleto de pessoas. Como eu falei no início da leitura, são pessoas que têm alguma coisa dentro de si que é muito rara, que se perdeu, que já não se tem mais, a gente não encontra mais com tanta facilidade. E é um tipo de mediunidade que é nato. É claro que tem que desenvolver, tem que trabalhar isso de uma forma onde você evolua, mas é alguma coisa que você sempre teve, que você sabe que você tem. Fundo do deck nós temos o 5 de ouros, Pagem de ouros, o mago, as de espadas, o imperador, 4 de espadas. E não é como se você fosse não sinto como se você fosse um líder, porque aqui a sensação que me dá não é de um líder religioso. O objetivo não é atrair para si seguidores, não é atrair para si, não é construir um império. É de fato ajudar o próximo. Tem uma energia muito crística aqui. Eu falei de Exu, falei dessa linha da esquerda, falei de Umbanda, falei de Candomblé, mas apesar de eu saber que a Umbanda é uma religião cristã, me vem muito uma energia cristã aqui. Essa é uma leitura cristã, no sentido de quem segue a Cristo. Não é sobre religião, é sobre ensinamentos de Cristo, somente. Uhum. Certo, me dá mais informações. Qual vai ser o próximo passo dessa situação aqui? O que tem para eles nos próximos dias? O que eles podem esperar disso? A curto prazo.
Rainha de espadas. Que mais? Oito de ouros. Dois de espadas. Que mais? Uma última, por favor. Cinco de ouros. Fundo do deck. 10 de copas, alta sacerdotisa, justiça, 5 de copas. Existe uma situação que vocês sabem que vocês vão precisar abandonar, que vocês vão precisar cortar pela raiz. E eu acho que isso vai ser doído para você, aquilo que eu falei, o processo da mediunidade ser doído. Vai ser doído para vocês porque é uma coisa que vocês gostam muito. Mas é um sacrifício que é necessário em prol desse modo de vida, em prol desse objetivo de vida, na verdade, dessa missão de vida. Eu sinto que para muitos de vocês isso tem a ver com a parte amorosa. Existe algum sacrifício que vai precisar ser feito em relação à parte romântica de vocês. Eu não sei se é um corte com uma pessoa do passado, eu não sei se é um corte com a pessoa atual. Eu vejo você muito em dúvida, porque é alguma coisa que você tem. Se for um relacionamento, por exemplo, é uma coisa que não é de agora. Talvez seja uma coisa que você tenha construído há anos e que hoje você vê, você olha para trás e você fala, nossa, a gente chegou até aqui, mas hoje isso, que é essa relação que a gente tem, que é essa situação que a gente vive, é o que está me impedindo de cumprir essa missão. Porque as pessoas mudam, né? Talvez ao longo desses anos você tenha mudado muito, a pessoa com quem você está junto também tenha mudado muito. E antes o que era uma relação harmoniosa, hoje já não é mais, né? Hoje você quer ir para a direita, a pessoa quer ir para a esquerda. E acontece. E esse seu objetivo de vida, essa sua missão de vida, eu acho que tá indo numa direção muito contrária à direção da pessoa com quem você tá. E isso deve vir aí entre os próximos 5 a 6 meses, mais ou menos, um corte acontecendo. Para outros, se não for relação romântica, é um corte com uma mulher. Como se você precisasse se afastar de uma mulher que você sabe que está te impedindo de cumprir esse objetivo de vida. Ela pode ser do signo de Libra. Tem uma energia forte de Libra aqui na leitura. Libra, Câncer também. Libra, Câncer e Escorpião. Então existe um corte aqui que vai precisar acontecer a fim de você cumprir essa missão. Qual que é o desfecho dessa situação? Como que eles finalizam essa situação? O Diabo. Energia de Capricórnio. O que mais? O As de Paus. O Pajem de Ouros. Isso vai liberar a parte de vocês, vai liberar o caminho financeiro e profissional de vocês. Aqui é como se você conseguisse, tá tudo meio que conectado aqui. A sua parte, você é um tipo de pessoa que para as coisas andarem, o seu espiritual ele precisa estar bem. O financeiro, o amoroso, a família, a saúde, é como se tudo tivesse aqui sendo sustentado pelo espiritual. Se o espiritual, que é a base, tá danificado, tudo desanda. Nada funciona. É como se no desfecho disso você conseguisse recursos
para conseguir manifestar de uma forma criativa um novo caminho financeiro, um novo caminho profissional. Um caminho de independência, é isso. Que você não vai precisar depender de ninguém no desfecho disso. Todo esse projeto, toda essa situação, toda essa raridade que você tem, você vai conseguir usar para criar a sua própria independência. Eu acho que aqui eu tô falando com pessoas que já dependeram ou dependem de pessoas. Nunca foram independentes na vida. Talvez eu esteja falando com pessoas que já tiveram muitos parceiros amorosos. Justamente por isso, por não conseguir viver sozinho. Seja por questões emocionais ou por questões financeiras. Sempre precisar de ter alguém ali para ser esse auxílio. E é isso que essa mensagem está trazendo para vocês. Chegou o momento de você construir a sua independência. Eu acho que era isso, eu não vou mais me estender. Eu vou finalizar com uma mensagem geral. Vou usar o oráculo das intenções. Uma mensagem final para as pessoas que abriram esse vídeo, por favor. O jardim. O corpo é um templo, a alma é um jardim. Somos um espaço sagrado onde habita algo muito precioso. Cultive os bons momentos, valorize as boas amizades e, principalmente, não permita ervas daninhas em seu jardim. Fundo do deck, a inspiração. Quando deixamos de nos preocupar e permitimos o agir da mente, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para vocês. A gente se vê. Beijos e até a próxima.